Vamos falar de Vasco. Bruno Duarte chega prometendo ajudar o Vasco na seca de gols. Vamos falar também. Vamos dar um vídeo do Ademar Lopes falando da arbitragem do jogo contra a Vitória da Bahia, que acabou ficando de fora do Boa Noite, e também a súmula do árbitro dessa partida, que tem até coleguinhas aí ligados ao Reino da Gávea, querendo que o Vasco seja punido. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E amanhã, às 9h30 da noite, infelizmente não estaremos lá. A CBF, mais uma vez, não aprovou nosso credenciamento. Mesma coisa, espaço é cedido. Só não cede para influencer, né? Que não é jornalista profissional. Aí não tem limite de espaço. Mas a bola vai rolar, e como vai rolar? Em São Januário, vamos fazer um trabalho do jeito que dá. Vasco Cruzeiro é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, 6ª rodada do retorno. O retorno lá 3x3, agora vamos ver aí em São Januário. Lembrando que o jogo vai passar apenas da Premier. Não sei na GE TV, a GE TV geralmente passa os mesmos jogos que a Globo aberta passa no domingo, então não deve ser na GE TV também. Ainda não sei se no caso da Record ou na Casa TV, que eles passam os jogos sábados, se vai ser ou não, mas seguramente é na Premier. Bom, galera, e o Bruno Duarte, que foi contratado para acabar com a seca de gols do Vasco, chegou ontem no Galeão, né, no Estrela Vermelha da Sérvia. Ele falou suas primeiras declarações como jogador do Vasco. As imagens são da TV Esporte, que olha, que ele mesmo falou que se espera ajudar o Vasco com o que se espera de um centroavante. E eu particularmente não lembro desse cara. Eu sei que ele é cria do Palmeiras, mas eu não lembro dele. Não acompanhava o Campeonato Sérvio, então não sei como que ele estava lá. Mas esperamos aí que ele... O Vaete ninguém conhecia, né? Chegou metendo gols. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Boa sorte ao Bruno Duarte, que ele tendo sorte nos dá alegria. Vai vestir a camisa no número 19. Bom, é melhor esperar ver em ação, elogiar, criticar, vamos ver em ação primeiro. Bom, e ontem ficou de fora, né, um vídeo, porque quando eu estava editando no CapCut, travou. Assim, então hoje eu não estava paciência para esperar ele destravar e botar um vídeo na hora certa, que eu chamei um vídeo, né, do Ademar Lopes falando da arbitragem, polêmica que expulsou injustamente o Barros no jogo contra a Vitória. E ele deu a sua versão também daquela discussão que ele deu com o árbitro, ele e o Felipe, na saída do gramado quando acabou o primeiro tempo. Um pequeno comunicado que este árbitro que nos apitou aqui hoje já tem um histórico de péssimas atuações ao longo da carreira e em jogos do Vasco. Os erros que ele cometeu aqui, principalmente o da expulsão do Cauã, foi um erro grotesco. Há um lance também, uma dualidade de critérios, um lance, uma falta do Spinelli na área, que dá um pênalti a favor do Vasco. Mais um erro grotesco, e eu só peço a reflexão por parte dos responsáveis da CBF pela arbitragem
não escalem este tipo de árbitros nos jogos decisivos e importantes para o Vasco. E também que tenham a capacidade, obviamente, que eu sei que têm, de escalar um árbitro mais competente do que este, mais preparado e mais capaz de um tipo de jogos deste, porque o Vasco foi muito prejudicado hoje, mesmo assim, contra tudo e contra todos, conseguiu ter um resultado, podiam até ser mais dilatado, e eu... Também as imagens são da TV Esporte. Pode falar dessas imagens, nessa discussão? O árbitro deu sua versão na súmula, Vicente. Bom, vamos aguardar a Justiça Desportiva se vai enquadrar o Vasco, se não vai, se vai ter julgamento. Mas olha, tem aí um peladinho da moral que só não exige jura mais impecável no time dele, que é o time da Gávea. Inclusive, quando houve aquela tragédia no Ninho, que matou 10 crianças, eu não lembro do cidadão pedir prisão, que deveria, dos dirigentes lá no Clube Ninho, que foi uma irresponsabilidade, negligenciaram a vida de 10 garotos. Não vi essa criatura, eu nem vou citar o nome da criatura, todo mundo que acompanha esporte, seja na TV, seja na internet, sabe quem eu estou falando. Que até o Benjamin, eu acho que Benjamin não gosta da criatura. Para um cara chato como o Benjamin não gostar dessa criatura, deve ser alguém putamente insuportável. Bom, e ele só fala de Vasco, né? Nem fala muito do time dele, ele tá falando, tá tão preocupado com a legislatura do Campeonato Brasileiro, tão preocupado com as finanças do Vasco. Olha como essa criatura é bonzinha. Mas ele está exigindo aí que o Vasco seja punido por mando de campo por causa da discussão entre o Felipe e o Lema Lopes. Mas, seja como for, eles deram margem para isso. Tanto o Ademar Lopes quanto o Felipe. Nós, torcedores de cabeça quente, é compreensível, não deveria, mas é compreensível xingar o árbitro. Mas eles, dirigentes, sabendo que o clube pode ser punido depois, deviam ter uma cabeça mais fria. Desculpa. Não margem para isso. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que ainda não vamos ver no treino dessa sexta-feira, o preparativo final do técnico Pedro Emanuel para esse jogo contra o Cruzeiro. A tendência é que o Abano retorne à equipe depois de ser preservado no jogo contra a Vitória na lateral esquerda, que eu acho que a principal dúvida é o mesmo no ataque. Bruno Duarte chegou agora, só deve virar a ser inscrito na próxima rodada. E ainda assim, pode ser que o Pedro Emanuel, depois que ver o jogador, avaliar o jogador, não coloque ele como titular de cara. Normal. Mas antes entrou de cara como titular e entrou no segundo tempo. Desculpa. No lugar do Sebastião Ferreira, que foi contratado a pedido do Ramon Dias, que era o treinador do Vasco na época. Entrou no lugar do Sebastião Ferreira e fez o gol. Na primeira jogada dele. Então, assim, pode ser que o Coutinho estreou como titular logo de cara. O Souza não, o Souza entrou no segundo tempo naquele jogo contra o Santos. Mas
Vamos avaliar aqui com o Pedro Manuel. Vai ver quando começar o Bruno Duarte, começar os treinos. Então, para esse jogo contra o Cruzeiro, não vai poder contar ainda com o Pedro Duarte, que ainda não foi inscrito. O Brenner ainda está no departamento médico. Então, a tendência é que seja o trio de ataque que iniciou o jogo contra a Vitória. O Colhido, o Modas Gomes e o Spinelli. Mas como o Pedro Duarte ainda não, o Pedro Duarte misturou o Pedro Emanuel com o Bruno Duarte, é mole. Com mais o Pedro Emanuel, pode ser que ele tenha esse estilo do DVD, como um centroavante, pode ser que ele opte pelo camisa 7 também. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que no Boa Noite a gente vai ter mais precisamente os 11 titulares que vão iniciar esse jogo contra o Cruzeiro. Então, é isso, galera. Até o nosso Boa Noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco, iniciando o pré-jogo Vasco Cruzeiro.